Saúdo todos vós que acompanhais a VMTV nas suas plataformas, no canal YouTube e também no perfil do Facebook. Estamos convosco nestas plataformas, como disse, para mais uma conversa, desta vez com uma figura ilustre não só da cidade de Braga, mas direi ilustre do nosso país, porque ao longo da sua vida, e o seu currículo é vasto e preenchido, desempenhou múltiplas funções, tanto a nível nacional, em vários governos, como também a nível local e regional. Estou a falar do Dr. Carlos Aguiar Gomes, que vou focar, Sr. Doutor, muito obrigado por estar connosco, vou focar esta nossa conversa no cargo de Presidente da Associação Famílias, uma vez que este domingo, dia 15 de maio, assinalamos o Dia Internacional da Família. Dia Internacional da Família, uma data aprovada em Assembleia Geral nas Nações Unidas em 23 de setembro de 1993, há 29 anos. Já vivemos vários governos a esta parte. Daí para cá, Sr. Doutor, o que é que foi feito em defesa da família? Então eu cumprimento todos os nossos telespectadores da VMTV, a quem saúdo vivamente, efusivamente, com um grande abraço. Agradeço a vossa gentileza de me terem convidado para falar um bocadinho com os nossos ouvintes e telespectadores. Queria dizer que eu não sou ilustre nem nada do que disse aí, deixe corrigi-lo. Tenho dado, sem dúvida, muito de mim e das minhas capacidades à sociedade e, na sociedade, concretamente ao tema da vida e da família. Mas permita-me, caro doutor, eu defendo que neste país atribuem-se títulos a tudo e mais alguma coisa a quem eu não vejo nada. Mas eu reforço, como ilustre, porque o Dr. Carlos Aguiar Gomes é dono de uma bagagem cultural invejável. Porque há determinadas áreas da nossa história em que o doutor aborda com um conhecimento profundo e que, permita-me, dá gosto ouvi-lo. Muito obrigado. Eu vou ficar corado perante as câmaras do que me está a dizer. Não, isto é o produto da idade, da minha curiosidade. Sempre gostei muito de ler, de me informar. Sempre gostei muito de estar ativo e interventivo na coisa pública, na sociedade. Voltando à sua questão, de facto, é muito importante que a ONU tenha declarado o ano de 1994 como o Ano Internacional da Família, o primeiro Ano Internacional da Família, e que o dia 15 de maio fosse considerado, a partir dessa altura, desde 1994, como o Dia Internacional da Família. Isto mostra o quanto a ONU, a Organização das Nações Unidas, tinha nessa altura em apreço esta instituição base da sociedade, a célula fundamental em que assentam todas as civilizações. Não há nenhuma civilização conhecida até à atualidade que não tenha no seu fundamento, na sua estrutura basilar, a família como pilar fundamental. Portanto, aí a ONU quis frisar bem essa importância. Obviamente que de geografia para geografia pode variar o conceito de família, mas é uniforme em todos. A família nasce da união pública, responsável e livre, tanto quanto essa questão da liberdade já é mais discutível, entre um homem e mulher. E em todas as civilizações, quer elas sejam monogâmicas como a nossa, que é, e outras, um homem e uma mulher, noutras é um homem, várias mulheres, poligamia, ou, mais raras, um homem, uma mulher, vários homens, que são as sociedades poliândricas, que são muito reduzidas. Mas a base é sempre a união entre um homem e uma mulher. Essa é que é a base da sociedade. Posto isto, e perante a confusão que se instala, nós deixamos-nos arrastar por tendências ideológicas, e são exclusivamente de natureza ideológica, para considerar famílias agrupamentos ou comunidades
que são respeitáveis, mas que não são verdadeiramente, ou não podemos falar delas como verdadeiramente constituindo uma família. Poderiam e deveriam talvez chamar-se agregados familiares, ou agregados de tipo familiar, quando há a responsabilidade de vida em comum, quando a economia é em comum, quando pode haver abertura ou não à vida. Tudo isso deveria ser encarado como, não como uma família, mas como um agregado de tipo familiar. E agora vou diretamente à questão que pôs, que é o que é que tem sido feito. Eu acho que o que tem sido feito nos sucessivos governos de Portugal e no resto do Ocidente é precisamente fazer tudo para destruir a noção e as bases desta sociedade. Portanto, não há medidas de apoio, por exemplo, à estabilidade do casamento, que é importante. É importante que um homem que casou com uma mulher tenha uma vida estável, que na doutrina católica chega à perfeição da indissolubilidade que só a morte desfaz, mas admitindo uma coisa uma ideia mais simples da estabilidade, é preciso estabilidade nesta relação entre o homem e a mulher para bem de cada um e para bem da descendência, dos filhos, da prole. O que tem sido feito é precisamente facilitar o rebentar dos laços da estabilidade. Começa aí logo um problema sério. Outro problema sério que tem sido muito divulgado é desfazer a ideia da necessária à propagação da vida, que é a heterossexualidade, com a introdução da ideologia do género, que é uma ideologia como outra qualquer. Basta dizer que é uma ideologia que vive de construtos, de ideias sociais, e chega ao cúmulo de definir o pénis, que é um órgão masculino, como uma construção social. Portanto, os homens, os machos, não têm pénis, é uma construção social. Pronto, é uma ideia que ali está, não é um órgão. Ora bem, o que nós temos assistido é sistematicamente o desfazer desta ideia. Eu não estou, nem nunca tomei posição contra as pessoas que pensam de outra maneira. Agora, o que eu peço é que respeitem aquilo que faz a nossa identidade como sociedade, a nossa identidade como cultura e a nossa identidade como unidade que tem a família como unidade estruturante de toda e qualquer sociedade. Consequências disto. Por exemplo, nós assistimos dramaticamente a uma queda da natalidade. Se as relações não são estáveis ou a relação é absolutamente efêmera e casual, quem é que vai ter filhos? Fica a mulher só, o marido só para educar a criança? Portanto, isto vai dar, é uma das causas, não é única, mas é uma das causas da quebra da natalidade. E aí Portugal está na dianteira em alguma coisa e estamos na dianteira. Temos uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo. Como sabe, para que haja substituição de gerações, isto é, para que o país, uma determinada comunidade se mantenha estável em termos demográficos, é preciso que cada mulher em idade fértil tenha 3 filhos, em termos médios. Não é verdade. Nós estamos a 1,21, qualquer coisa como isto. O que é pouquíssimo. Isto significa que não temos substituição de gerações. Outro problema que se põe é se as famílias se desfazem facilmente, para quem sobram os velhos. Não é? Se há uma pessoa de idade e não há condições de estabilidade para tratar, cuidar, zelar, interessar-se, amar, ter relações afetivas e efetivas com os velhos, como é? Portanto, além de que, economicamente, também traz problemas. Porque todos nós sabemos que uma família chamada monoparental, isto é, em que uma mãe, normalmente, não é sempre, mas uma mãe fica com filhos a seu cargo, ela vai perder riqueza comparando quando tinha o seu marido ao pé. Portanto, é um facto. Portanto, há pobreza nas chamadas famílias monoparentais.
Portanto, o que nós temos assistido, basta olhar para a legislação que tem saído, é o desfazer da família, já para não falar no autoritarismo do Estado se arrogar o direito de educar os nossos filhos como ele entende, violando os direitos fundamentais da pessoa humana, direitos naturais, nos direitos consignados na Carta dos Direitos do Homem e até na nossa própria Constituição. Portanto, há um atentado gravíssimo ao retirar aos pais a competência de poderem escolher que tipo de educação querem dar aos seus filhos, em igualdade de circunstâncias. O Soutor foca nesta nossa conversa a quebra demográfica neste país. Essa quebra demográfica pode dizer-se que se verifica dado o abandono por sucessivos governos ao interior. O investimento, por vezes, chama famílias, chama pessoas, chama jovens. E uma localidade, uma região onde não exista o investimento para que indústria, comércio, serviços se possam deslocar, por si só chamam também investimento de casais jovens que para lá possam habitar. Os sucessivos governos passaram durante estes anos a investir só no litoral. Temos um interior abandonado. Acha que, na sua observação, esse abandono fica a verificar-se à falta de investimento? E a falta de investimento sucessivamente provoca a quebra demográfica? Quebra nos níveis que eu falei há bocadinho, nos dois níveis de ponta. Nascem menos crianças, porque há a deslocação das famílias do interior para o litoral, onde o nível de vida é mais caro, onde as casas são mais pequenas, onde o custo de vida, como disse, é muito mais caro, onde a solidariedade interpessoal é esboroada, não existe. Portanto, o ter filhos é correr riscos e as pessoas não querem correr esses riscos. Depois, também, quando vão para o litoral, têm tendência a copiar muitas coisas que são legítimas, que é ter índices de conforto que têm os que já lá viviam, os que já lá vivem. Mas há outro problema, e esse é um problema muito sério, que é ficar no interior, os velhos, isolados, sozinhos, abandonados a si e à sua sorte, sem ter quem cuide deles, quem os visite, portanto, quem lhes dê uma mão numa doença, uma palavra, no fim de vida, uma palavra de ânimo, que lhes ajude a preparar os alimentos de uma forma familiar. E isto eu penso que é grave. Que se tenha assistido à desertificação, a palavra não é muito certa, enfim, é ambígua, mas é aceite. Isto é, o interior fica despovoado. Isto chamou-se na Idade Média o ermamento, devido a outras causas de invasão árabe aqui da Península Ibérica. Muitas aldeias, as pessoas tiveram que fugir e ficaram ermas. Portanto, não tem a ver com isso, ficar ermo, deserto, sem ninguém, mas com a rarefação ou até a extinção das pessoas naquele concelho, naquela freguesia. E nós assistimos a isso todos os dias, a uma desertificação, passa a palavra, do interior, para o qual os políticos não têm dado a atenção que merece, que é não só fazer autoestradas que facilitam que eles saiam do interior mais depressa para o litoral, mas desenvolver investimentos como fábricas, promover uma agricultura mais rentável, mais produtiva, uma pecuária, etc. Isso aí temos falhado redondamente. Ao longo do exercício como Presidente da Associação Famílias, o Dr. Carlos Aguiar enviou sucessivas missivas aos vários grupos parlamentares com o objetivo de ser criado o Ministério da Família. Nunca aconteceu. A que se deve esta forma de a nossa classe de deputados nunca se debruçar sobre a criação desse Ministério? Olha, em 1900... Será um Ministério que não dava votos? Não, eu acho que é mais do que isso. Em 1982 nós tivemos a primeira e única Secretária de Estado da Família. Não tinha havido antes, nem houve depois qualquer entidade governamental que se interessasse pelos temas da família.
foi a doutora Teresa Costa Macedo, foi a primeira e a última. Esteve aqui em Braga quando o Papa veio ao Sameiro, ela estava a recebê-lo. Portanto, não há. Depois foram criadas Direções Gerais da Família. As Direções Gerais da Família foram extintas e foi extinta, era uma de cada vez, evidentemente. Passou a um alto comissariado para a família. E depois acabou. Portanto, isto mostra a falta de interesse total, o abandono a que os políticos deitam a família. E os grupos parlamentares respondiam ao Dr. Carlos Aguiar? Não, nunca ninguém me respondeu. Não, todos por igual. Todas as forças políticas, sim, tudo. Nenhuma se deu nada. ao respeito de responder ao não. Presidente da Associação Famílias, não, nada. Evocando razões, isto não faz falta, isto não tem interesse nenhum, não. A ideia é boa, mas não dá votos. Não houve qualquer eco. Isto mostra o desinteresse que há no investimento nas questões da família. Porque se há uma União Geral de Trabalhadores, uma CGTP, se há sindicatos que se ouvem, e antes de tomar uma lei, o chefe de Estado ou os ministros recebem aquelas pessoas que estão preocupadas com uma determinada área, com os enfermeiros, com os médicos, com os trabalhadores agrícolas, etc., não há ninguém que represente a família como um todo. Quer dizer, as famílias vão estar representadas em termos fracionários, isto é, porque o pai é médico, ele vai ser ouvido como médico e não como pai junto da tutela. E por aí fora. Pronto, não há o menor interesse em que os governos ouçam um órgão representativo das famílias que fale não em nome pessoal, não em nome estritamente laboral, mas em termos da família como um todo. Ressalvava, e isso é preciso dizer, que ainda houve, e eu fiz parte deles, e a minha mulher alternamos essa função, fomos convidados para pertencer a um chamado Conselho Consultivo da Família, que era um órgão que foi criado pelo governo, não me recordo agora de quem na altura, que era um órgão que tinha essa função. Reuníamos-nos 2 vezes por ano, que era pouquíssimo, e era muita gente, e muitos dos conselheiros que lá estavam não tinham nada a ver com a família. Era para fazer número. Politizados. Portanto, aquele Conselho Consultivo em que eu estive durante muitos anos, até que foi extinto, porque também até esse que não tinha poder nenhum, nem era ouvido para as questões da família, ou raramente era ouvido, e quando já era com factos consumados, até esse mesmo acabou. Portanto, há muitos anos que em Portugal não há nada nem ninguém que represente a família como uma unidade estrutural que precisa de ter voz e vez junto dos decisores políticos e económicos e culturais, etc. Verifica que no nosso país existem forças políticas cujo objetivo é destruir este conceito de família? Fernando, basta olharmos para a realidade ideológica dominante. Sabe, a partir do século XIX nasce uma ideologia chamada o marxismo. Foi fundada por um Karl Marx, um filósofo, que tinha um grande objetivo, criar um homem novo. Portanto, um homem que não tivesse nada a ver com a sua herança judaico-cristã, europeia, etc. Um homem novo. E esse homem novo estaria inserido na sociedade de maneira diferente. Esta seria uma espécie de tese. Para isso era preciso criar mecanismos que propiciassem o pôr de pé, o nascer desse homem novo. Isso foi, por exemplo, o aparecimento do comunismo. O comunismo é uma doutrina económica e social que tem por bases o marxismo, mas aplica-o no terreno. Enquanto Marx era o ideólogo, tinha o pensamento, os comunistas, que eram marxistas, fizeram a aplicação no terreno da doutrina. E nós sabemos como é que acabou. Acabou mal. Mas o marxismo ideológico não desapareceu da nossa sociedade. Há em toda a sociedade, e cada vez com mais acutilância e com mais vigor, uma ideologia que é chamada a ideologia do género, ou gender, como se queira dizer, e também a do pensamento woke, do cancelamento do pensamento, que tem como grande objetivo cancelar
proibir, impedir que quem pensa de maneira diferente não possa, não lhe seja dada a liberdade de se exprimir. Qual é o grande objetivo? É criar um homem novo. Quando há bocadinho lhe dizia que na ideologia dominante que se chega ao ponto, ao descaramento, de contrariar a biologia, porque um macho não é necessariamente igual a uma fêmea, anatomicamente, as estruturas não são iguais, basta ver uma estátua, para não dizer um homem e uma mulher nua, para par, e vemos que são diferentes. Mas mais do que isso, é que essa diferença não é só anatómica, ela também é hormonal. Portanto, o homem tem testosterona e não tem estrogênio, que as mulheres têm. O homem tem os cromossomas, aquilo que herda do pai e da mãe. O homem tem um par de cromossomas, que é o X e Y, as mulheres têm XX. É isso que as identifica como mulheres. Nós somos sexuados desde o momento da concepção. E somos sexuados como homem, como mulher, como macho e como fêmea. Obviamente que há alterações, há modificações, mas não são a regra, não são a norma. Portanto, há todo um conjunto de trabalho ideológico, nas escolas é descarado, e os pais estão calados, que é de criar uma mentalidade que venha criar um homem novo. Remete-me para um livro interessantíssimo que eu recomendo aos nossos telespectadores, que é o 1984, de George Orwell, que é um pseudónimo de um escritor inglês que era anarquista e combateu ao lado das tropas que combatiam Franco na zona. Ele combateu na Catalunha. E perante o que viu, ele deu a volta. E em 1934 ou 35, já não me recordo, ele escreveu esse livro, 1984, que é como que uma antevisão do que se estava a preparar para acontecer. Quem ler esse livro, o título é muito fácil de decorar, 1984, portanto não tem mais nada, é procurar ler o livro e vão ver como aquilo que George Orwell dizia antes de 1950, como seria a humanidade, nós aí a temos. A ideia do Big Brother, do grande irmão, que observa tudo e que tem tudo controlado, está lá descrito por ele. Ora bem, é isso que hoje nós estamos a assistir, muitas vezes em silêncio, complacentes, com esta pouca vergonha de deixar que uma ideologia, que é o que é, vale o que vale, contrarie os princípios essenciais, por exemplo, da biologia, já da psicologia, mas da biologia, nomeadamente, porque a biologia é visível, basta ver, basta olhar. Neste 15 de maio assinalamos também, e já estamos a assinalar, os 40 anos da visita de João Paulo II a Portugal e, à parte que nos diz respeito, ao Sameiro, em Braga, como disse, no próximo domingo, dia 15 de maio, que a Sua Santidade e o único Papa até hoje visitou o Sameiro. O Sr. Doutor teve a felicidade de viver esse momento no altar junto com o Santo Padre. Eu vivi esse momento de felicidade, enfim, pendurado numa árvore. Mas uma data que ficou marcada porque a Sua Santidade dedicou essa homilia à família, dizendo aos noivos que deviam ver o seu casamento brilhar com umas alianças que tinham nos dedos. Olha, é muito interessante porque eu escrevi 10 artigos para o Diário do Minho sobre a homilia que o Papa fez no Sameiro. Pronto, um artigo de um jornal diário não pode ser muito grande, portanto eu não pude explanar muito. Entendo que uma série de artigos, provavelmente nem toda a gente vai ler aquela série toda, portanto eu tentei autonomizar, dando-lhe o fio condutor, que era a homilia do Papa no Sameiro. De facto, o Papa cita o caso das alianças. E é muito interessante que o Papa João XXIII pediu aos casais que respeitassem e venerassem as suas alianças. Ele sugeriu mesmo que cada casal, todos os dias, beijasse a sua aliança e se lembrasse da promessa de fidelidade que fizeram um ao outro. E já naquela altura, Sua Santidade verificava as forças
que se insurgiam contra o casamento. Mas vamos lá chegar já. Portanto, o Papa aqui no Sameiro reforça essa ideia da aliança. Uma aliança não é a mesma coisa que um anel. Eu não trago o anel de casamento, eu trago a minha aliança de casamento, que é coisa diferente. Um anel é um elemento, uma joia decorativa, que pode ter pedras, pode ser trabalhada, belisa, de bronze, de ferro, de ouro, de platina, do que eu quiser. Mas a aliança é um anel de tal modo especial que ele se associa à aliança de Deus com o povo de Israel, com o arco-íris. Portanto, aquela aliança que nunca mais se desfez entre Deus e esse o significado da aliança, que se deve respeitar e olhá-la, se não nos lembramos de a beijar, pelo menos lembrarmos-nos que juramos fidelidade ao outro no dia do nosso casamento. Aliás, é muito interessante que o casamento é o único sacramento que são os noivos que o dão. O sacerdote ou o diácono limita-se a ser uma testemunha privilegiada. Portanto, quando às vezes as pessoas dizem quem me casou foi o padre fulano, não é verdade. O padre não, a celebração. Ele presidiu como grande testemunha, Exato, privilegiada, em nome da Igreja, ao casamento daquele homem e daquela mulher. Eles é que casaram. O padre limitou-se a assistir e a abençoar, mais nada. Portanto, o Papa, nesta homilia, que é notável, eu já agora dou em primeira mão à VMTV a notícia de que está para sair um livrinho meu com estes meus artigos de comentário à vinda do Papa a Braga, que é, no fundo, um comentário à homilia. Muito breve, espero que dia 15 estejam já disponíveis. O Papa faz uma série de apelos aos jovens, aos casais e aos mais velhos. E faz apelo não só à indissolubilidade, ao sentido do casamento, o que é o sentido do casamento. Ele é muito claro e não tem medo de não ser politicamente correto. Homem, pai é homem, mãe é mulher. Ele diz isso várias vezes. Como é que o Soutor recorda esse momento 40 anos depois? Eu já lhe digo, mas deixa-me dizer-lhe que ele vai a um ponto que a mim me é particularmente caro. Ele diz, os pais têm o direito de tudo dispor e exigir que lhe seja concedida a liberdade de educar os seus filhos. Muito bem. Agora, como é que eu vivo? Como é que viveu esse momento? Foi com uma grande... recorda? Há momentos da minha vida... O Dr. Carlos Aguiar tinha uma relação muito próxima com o Sr. Dom Eurico Dias Nogueira, de boa memória, e depois foi convidado para um cargo em cima do altar. Quer dizer, é um momento único. Não, sabe que eu vou... Há dois momentos que... primeiro, ou três, foi o estar ao lado do Papa. Acho que é inesquecível. Depois irrepetível, irrepetível, de certeza absoluta. Outro momento que eu guardo no mais profundo do meu coração é eu ter segurado o báculo do Papa durante quase toda a missa. Exatamente. E há um lado negativo. Eu vi o Cónigo Avelino Jesus Costa de repente sair e ajoelhar-se e beijar a mão ao Papa. Eu estava ao lado e não tive a coragem de avançar. Eu estive a menos de 1 metro do Papa, de lhe ter pegado na mão e beijado a mão. E isso arrependo-me de não ter tido a coragem e a falta de vergonha, pois, com certeza. Porque medo. Que fosse abordado pela segurança. Pois aquilo havia muito cuidado, evidentemente. Protocolo. Guardo, de facto, é um momento absolutamente inesquecível. E aquilo que o Fernando disse, foi uma multidão absolutamente entusiástica que encheu todo aquele recinto e até as árvores, que não havia galho em árvore que não estivesse ocupado. É verdade. Várias horas em cima de uma árvore, à espera desse grande momento, em que se perspectivava que Sua Santidade chegasse de helicóptero, não, estava muito nevoeiro, que chegasse de automóvel, não, porque estava nevoeiro, da parte da manhã, não, porque estava nevoeiro, e chegou às 2 da tarde, de comboio até à estação, e da estação para o Sameiro foi de autocarro. Sim, senhor. Autocarro, exatamente. Portanto, depois são os imprevistos. Exato. E que aquele momento de expectativa, de espera, e revela... Mas ninguém arredou o pé. Era isso que eu ia dizer. Mostra a devoção e o amor que o povo tinha por aquele Papa, que veio de um país que nós conhecíamos pouco, a Polónia, um país oprimido pelo comunismo, e que veio revolucionar
toda a maneira de ser e de estar na Igreja, dando ênfase. Eu ouvi várias vezes o Papa, diretamente, e ele nunca deixou. E se consultar os escritos dele, ele deixou toneladas de escritos, há dois temas que são recorrentes nele. A defesa da vida humana, da concepção até à morte natural, e a defesa da família, constituída por um pai, que é um homem, por uma mulher, por uma mãe, que é uma mulher, e pelos filhos. Não acha que esta data dos 40 anos da visita de Sua Santidade João Paulo II, agora São João Paulo II a Portugal, está a ser um pouco esquecida? Não fosse o Sameiro em Braga, que já há uns meses esta parte vem fazendo a promoção desta data para relembrar este grande momento que a Diocese de Braga viveu, mas eu confesso que a nível nacional eu não ouço falar nada. Eu não sei. Já pensei nisso e também lamento, acho que é um acontecimento. Hoje, por exemplo, que era o dia que se celebra a chegada de Sua Santidade ao meio da tarde a Portugal, que depois ficou na Nunciatura em Lisboa, e de Lisboa parte para Fátima para presidir às celebrações do dia 12, não se assinala nada a nível nacional. Um grande Papa que visitou Portugal. Sabe, é também um Papa incómodo. São João Paulo II Magno, eu tenho por costume, sempre que me refiro a este Papa, atribuir-lhe o epípeto de que é só dois Papas é que tem, São Basílio e São Gregório Magno, São Leão Magno e São Gregório Magno, que são de facto Papas que não é pela duração do pontificado, mas pela profundidade que eles transmitiram durante o seu pontificado, marcam a história da Igreja. E João Paulo II merece esse título de São João Paulo II Magno. Eu lamento profundamente que, de facto, tenha havido uma insensibilidade enorme, um silêncio que fala por si, fala porque, de facto, hoje nós vemos, infelizmente, até muitos setores da Igreja que estão contra os ensinamentos de João Paulo II. E isso é lamentável. E, portanto, sabe que é uma tática política que não causa estardalhaço, mas que dá bons resultados, é lançar o silêncio sobre uma pessoa ou sobre um acontecimento. Quando se quer apagar um acontecimento da história da vida pessoal ou social, esquece. Não se fala dele. Não é contestar, porque o contestar vem levantar a oposição e dizer não, foi assim, foi desta maneira. Não. O melhor é silenciar, não levantar ondas. E não levantar ondas leva ao esquecimento. Neste domingo, dia 15 de maio também, damos início à Semana de Oração pela Vida. É um setor, a defesa da vida, um setor que também, e um tema que é caro ao Dr. Carlos Aguiar. Temos verificado ao longo destes tempos que em defesa da vida não se tem feito nada. Pelo contrário, tem-se feito o contrário, contra a vida. Porque já este governo tomou posse há um mês a esta parte e já vozes se levantaram contra a tomada de levar a lei de eutanásia de novo ao Parlamento. A lei foi aprovada pelo Sua Excelência, Sr. Presidente da República. O Tribunal Constitucional declarou-a inconstitucional. Ela volta ao Parlamento. E agora há forças políticas que querem devolvê-la ao Parlamento, e houve também um referendo, não vou dizer um referendo, um abaixo-assinado. Foi esquecido. Que foi esquecido, e querem colocar de novo em debate a lei da eutanásia. Eu acho que uma sociedade que põe em causa o direito à vida é uma sociedade moribunda. Nós, como sociedade, não temos grande destino a partir do momento em que reconhecemos o direito à morte. Não há o direito à morte, nós temos o direito à vida. E o direito à vida tem um começo, que era o momento da concepção. Porque o embrião pequenino, que nós não vemos a olho nu praticamente, que se formou naquele momento da união de duas células, uma do pai e outra da mãe, aquele ser contém tudo aquilo que é essencial do ponto de vista biológico e hormonal, em princípio, vai ter durante toda a sua vida.
Há um autor, um dos grandes geneticistas do século XX, Jerome Lejeune, que dizia que o ovo, que é o nome que tem essa primeira célula pela qual todos nós começamos a existir, é como uma cassete que está gravada. E nós sabemos que tem gravada uma canção de determinada pessoa ou determinado autor, mas só sabemos se a gravação está boa ou tem algum defeito quando chegar ao fim da cassete. Com o ovo, a célula inicial, a primeira forma por que nós começamos a existir, está lá tudo gravado. Portanto, é preciso deixar que essa primeira entidade se desenvolva e desenvolva-se de forma gradual e progressiva, de tal modo que nos vai formando e nos vai formando de maneira a nós nos irmos modificando. Quando eu me comparo com o que era há 20 ou 30 ou 40 anos, eu vejo que estou diferente. Há 20 anos eu não tinha cabelo branco, hoje basta olhar. Assim, gosto da cinza. Com a morte é na mesma, ninguém tem direito a matar quem quer que seja. As pessoas têm, quando pedem a eutanásia, estão a pedir que as ajudem em 2 ou 3 níveis. Ajudem a superar as dores que têm, há medicamentos para isso, a superar o sofrimento psicológico que causa um mal-estar, a doença grave que têm, podem ser e devem ser acompanhadas por psicólogos, psiquiatras, pela família, e há, essencialmente, as causas são estas, é a grande dor, o grande sofrimento, ou o cansaço, e tudo tem a ver com a palavra, a falta de amor. Portanto, quando uma sociedade decreta, por lei, que o fim da vida está nas mãos de cada um de nós estamos a arrepiar caminho e estamos em muito mau caminho. A nossa conversa já vai longa, caro Dr. Carlos Aguiar, e para fechar, queria ouvir, e os nossos seguidores, de certeza também, uma última palavra do Dr. Carlos Aguiar relacionada com este Dia Internacional da Família que vivemos este domingo, dia 15 de maio, para terminarmos a conversa tal como começamos. O Dia Internacional da Família, dia 15 de maio. Eu acho que eu sugeria aos nossos telespectadores que pegassem numa árvore e a vissem. Mas não a vissem com olhos de ver, de despachar. E pensem que uma árvore tem raízes. Raízes que vão para o fundo da terra. À procura de quê? De alimento, de água. Depois tem o tronco, que canaliza, que leva o quê? A água e os alimentos que as raízes captaram no interior da terra. Depois tem a copa, as folhas, os ramos, as flores e os frutos. A família é isto. E nós não podemos cortar nesta árvore, que cada um de nós é e em que está inserido, não podemos cortar nenhuma das partes. Estamos a amputar a árvore, e é a árvore da vida. Portanto, se eu corto as raízes, eu mato a árvore. Se eu corto a copa toda, dificilmente aquela árvore voltará a reverdecer. Portanto, neste dia 15, se o nosso ouvinte, o nosso espectador, tem possibilidade de contemplar a beleza de uma árvore, que o faça. E que se lembre que ele é parte dessa árvore que é o símbolo da família, mais perfeito da família, em termos materiais, é a árvore. Agradeço ao Dr. Carlos Aguiar Gomes por nos ter recebido aqui em sua casa e proporcionado esta belíssima conversa que levamos até junto de cada um de vós, seguidores da VMTV, que acompanhais no canal YouTube e também no perfil do Facebook. Tanto no canal YouTube e no perfil do Facebook, peço que façais as respectivas partilhas, coloqueis os respectivos gostos, para que, com as partilhas e com os gostos, possamos chegar mais longe, como alguém diria, fazendo muitos amigos. Despeço-me de todos vós, não só eu, também o Dr. Carlos Aguiar Gomes, nas câmaras o Paulo Magalhães, que também está na direção-geral desta VMTV, e um abraço deste vosso amigo Fernando Fernandes. Um abraço a todos, fiquem com Deus.